Bom dia, meus irmãos. Que o Senhor, possa estar sustentando cada um de vocês de uma maneira maravilhosa, neste momento, né? Que vamos aproveitar este momento agora, para estarmos um pouco mais da palavra do Senhor, para aprendermos um pouco mais do que o Senhor quer para nossas vidas, né? A gente está continuando estudando as cartas de Paulo, né? Hoje a gente vai encerrar Filipenses, capítulo 3 e 4. E o título da lição, a lição 11, fala sobre o alvo a ser alcançado. Sabemos que o nosso alvo é Cristo, né? Mas nós sabemos que nós vamos trilhar um caminho, né? Nós vamos buscar, esse alvo. Então a gente vai aprender um pouco mais o que Paulo está nos trazendo à memória, né? Está nos mostrando o que precisamos melhorar, né? Aonde nós podemos buscar, estar atentos, né? A tudo isso aí, porque sabemos que o momento é difícil, é complicado, mas o Senhor possa nos sustentar, nos abençoar e nos orientar, né? E para que o Senhor possa nos orientar, nós precisamos cada vez mais buscarmos a palavra do Senhor, buscarmos orientação na palavra, né? E é isso que Paulo está nos trazendo hoje, né? Então, vamos orar para que o Senhor possa nos instruir, nos abençoar, né? Abrir nossos corações, nossas mentes, né? Para o que vai ser estudado aqui. Querido Deus, obrigado, Pai, por tudo que tem nos concedido, pela graça da vida, Pai, pela salvação, pelo teu amor e compaixão para com nossas vidas. Te agradeço, Pai, porque não somos merecedores de nada, mas somente pelo teu amor, pela tua compaixão, ó Pai, pela graça, ó Pai, podemos hoje ser salvos, ó Pai. Podemos hoje fazer parte do teu reino. Ajuda-nos, ó Pai, a entendermos isso, ó Pai. Ajuda-nos a buscarmos, ó Pai. E neste momento, ó Pai, quando vamos estudar sobre Cristo, ó Pai, sobre o nosso alvo, ó Pai, ajuda, ó Pai, a estarmos com os nossos olhares fixos, ó Pai, com nossas mentes e corações voltados para a tua palavra, ó Pai, para o teu aprendizado. Que o teu Espírito Santo possa nos instruir, ó Pai, nessa nossa caminhada, Pai, nos ajudando, nos orientando a cada dia. Sustenta-nos, ó Pai, ajuda-nos, ó Pai. Eu te peço por cada dos nossos irmãos, ó Pai, da igreja, Pai, nossa casa da cidade, ó Pai, possa estar abençoando os teus servos, guardando de maneira viva e verdadeira, ó Pai. Ó Pai, sabemos que é um momento complicado, difícil, ó Pai, mas o Senhor está no controle, ó Pai, e confiamos em Ti, ó Pai. Tu és o nosso alvo. Ajuda-nos, ó Pai, e abençoa-nos. Em nome do teu filho Jesus. Amém. Irmãos, quando nós falamos do alvo ser alcançado, ou seja, nós temos uma meta, nós temos algo a buscar, né? E quais são os objetivos que nós damos, sobre o alvo ser alcançado? O primeiro objetivo é compreender, que nós precisamos colocar os nossos olhos fixos em Jesus, ou seja, vamos fixar em Jesus, botarmos Jesus como nosso alvo, como ponto a sermos, onde nós não devemos desviar nossos olhos do Senhor, né? Segundo objetivo é colocar, a nossa vida em direção ao alvo que é Cristo e buscá-lo a cada dia. Ou seja, eu tenho que olhar, fixar meus olhos no alvo, mas também eu tenho que buscar que a minha vida vá na direção desse alvo. Então é isso que a gente vai estudar hoje, O colocar os olhos fixos no Senhor e ir nessa direção do alvo, que é Jesus, E o texto áureo se encontra em Filipenses 3, versos 13 e 14, que diz o seguinte, irmãos. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas faço o seguinte, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para a questão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio ao chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, Paulo está aqui nos mostrando que ele ainda está buscando ao céu, ele está fixo nesse alvo, ele está em direção a esse alvo, E aí, mas para que isso possa acontecer, ele tem que largar as coisas do passado dele que atrapalhavam, que na verdade o afastavam deste alvo. Então ele segue vivenciando, mas ele olha para frente, Ele tem um alvo, ele está seguindo esse alvo, ele está buscando. Então ele prossegue, porque ele sabe que tem um prêmio. Qual é o prêmio? O céu, a morada com o Senhor, E aí, irmãos, o primeiro ponto que a gente vai estudar é que nós devemos ter o cuidado com quem e
o que estamos aprendendo. Filipenses 3, verso 1 e 2 fala o seguinte, irmãos. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é a segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Então, Paulo aqui está advertindo o povo. De que forma? Né? Ele diz que diante do aprendizado, diante daquilo que ele está trazendo, de tudo aquilo que as pessoas ouvem, nós devemos ter cautela, cuidado e prudência. Isso é muito importante para nós servos do Senhor, né? Termos cautela nas coisas que estamos ouvindo, que as pessoas trazem, termos o cuidado de saber se aquilo realmente provém de Deus, provém da palavra de Deus, e sermos prudentes, né? Então, Paulo está nos trazendo isso, está nos mostrando isso. E por que Paulo, o que motivou Paulo essa advertência, né? O motivo dele é a ideia de não deixar de olhar, né, tudo aquilo que as pessoas tentam nos ensinar. Ou seja, a gente tem que entender, buscar, mas não pode deixar despercebido o ensino. Se aquele ensino que estão trazendo realmente vem do Senhor, provém do Senhor, né, se está dentro da palavra de Deus, se está nas Escrituras, para que nós não venhamos a nos enganar ou sermos enganados, né? E Paulo usa algumas palavras fortes, né? Cães, maus obreiros, a circuncisão, né? O que Paulo quer dizer com isso, né? Paulo ele sabia identificar muito bem aqueles que podiam fazer maus aos crentes. Então, na verdade, ele está trazendo ali, mostrando que aqueles cristãos, e como nós hoje, né, devemos ter o cuidado, né, dos maus obreiros, daqueles que, na verdade, são traiçoeiros, daqueles que querem nos afastar da presença do Senhor, querem trazer ensinamentos falsos. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Tomar muito cuidado mesmo. Esse é o que Paulo está nos mostrando. E aí, irmãos, pontos que eu queria que os irmãos parassem para refletir um pouco. Primeiro, que o nosso aprendizado deve nos alimentar, nutrir nossos sonhos, né? E não o contrário, ou seja, não fragilizar o alvo da nossa fé. Se nosso aprendizado está fragilizando a nossa fé, ele não é do Senhor. Então, esse é o primeiro ponto. Nós temos recebido como aprendizado. Ele tem nos levado ao alvo ou tem nos afastado do alvo. Segundo ponto, né? Ele deve trazer uma clareza, ou seja, uma transparência e não embaraço para focar no nosso alvo. Se o ensino ele traz embaraço, não é do Senhor. Ele tem que trazer clareza, transparência para que possamos entender e buscar nosso alvo. Terceiro ponto, ele deve consolidar a busca pelo alvo, não nos afastar, não colocar dúvidas, né? Quarto ponto é que os ensinos que recebemos, né, e de quem recebemos, né, devem nos ajudar a fazer o que o alvo fique mais próximo e não distante. Se esse ensino que são conduzidos para nossas vidas nos afastam do alvo, né? Então, esse não é do Senhor. Então, isso a gente tem que tomar muito cuidado com isso, e Paulo aí está alertando sobre isso. Então, vamos tomar muito cuidado com a questão do ensino. Quem está ensinando, o que está sendo ensinado. Segundo ponto, irmãos, nem sempre perder é derrota, né? Quando perdemos para ganhar Cristo. Humanamente falando, quando a gente fala em perder, a gente chama de derrota. Mas quando a gente fala na vida espiritual, né, no chamado de Cristo, nem sempre o perder ele vai ser uma derrota. Isso está lá em Filipenses 3,7, que diz o seguinte, irmãos. Mas o que para mim era ganho, né, reputei-o perda por Cristo. Ou seja, o que Paulo achava que era ganho, agora ele entendeu que ele perdeu, mas ele não perdeu, mas ele ganhou, né? Ele ganhou algo diferente, agora ele ganhou uma vida com o Senhor, né? E o que Paulo diz, né? Que apesar de muitas coisas que ele fez na vida, que antes eram importantes para ele, né? Ele havia renunciado tudo por amor de Cristo. Então, ou seja, ele perdeu o que humanamente falando poderia ser ganho, mas ele ganhou, né? Com a salvação em Cristo, né?
com a questão da excelência de vida que ele buscava com o Senhor. Então, Paulo está nos trazendo isso, nos mostrando isso, né? E aí, irmão, tem alguns pontos interessantes, né? É, a proposta do nosso coração, muitas vezes, né, ela tem sido de querer seguir a Cristo, viver, buscar, né? Mas, contudo, todavia, desde que a gente não precise deixar as nossas conquistas pelo pecado, as nossas conquistas materiais. Então, isso tem trazido alguma dificuldade para as pessoas, né? Que quando a gente fala, né, estar com Cristo, a gente está perdendo, ou seja, largar os bens materiais, não nos apegarmos aos bens materiais. E isso algumas pessoas têm dificuldade, né? Porque foram conquistas, então acho que não pode deixar, né? Então nós temos que tomar cuidado aonde está o nosso coração. É isso que Paulo está dizendo. Outro ponto muito interessante, né? Que os nossos olhos devem estar fixos ou fitos em Cristo, né? Para que isso seja real. Nós vamos entender que nem sempre vai significar derrota, perdemos as coisas na vida, né? Então nós temos que tomar muito cuidado isso, ou seja, mais uma vez falando, né, sobre a questão principalmente dos bens materiais, das conquistas que nós temos aqui na Terra, não pode nos afastar do Senhor, né? Isso que é importante a gente entender e compreender isso, né? Ponto que nossa vida não deve ser motivada pelo aprisionamento ao passado, né? Lá em Filipenses 3,13 nos diz o seguinte, irmãos: Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu tenha alcançado, né? Mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que estão para trás, né? Que as coisas que ficaram, avanço para as coisas que estão diante de mim. Ou seja, Paulo está mostrando aqui que ele está esquecendo as coisas para trás para que ele não seja atrapalhado a seguir em frente, né? O cristão deve seguir em frente. Então, tem que tomar muito cuidado com as coisas do passado que a gente quer trazer à memória, e aquilo, na verdade, nos atrapalha a seguir, nos atrapalha a caminhar com o Senhor, né? Então, nós temos que, a primeira coisa que a gente precisa refletir, as coisas do passado, né, elas só devem, né, ser lembradas se forem para ações de graça, júbilo diante do Senhor, porque coisas que nos trazem derrotas, principalmente na vida espiritual, nós temos que tomar cuidado com isso, para não nos apegarmos a ela e atrapalhar a nossa caminhada. Nós temos que entender que o passado pode ser lembrado sim, desde que ele não nos atrapalhe a caminhada. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque as pessoas vivem num passado e começam a se perder, ou seja, começam a perder o foco daquilo que tem que ser buscado. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque quem vive lá no passado, é um alerta, irmãos, quem vive lá no passado, com lamentações, né? Aí ela acaba não tendo tempo de olhar para frente, de perseguir a fé e perseguir o alvo que é Cristo. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, para não nos deixarmos ficarmos presos ao passado e não seguirmos em frente, não conseguimos caminhar, né? E aí, irmãos, vai um alerta para que nós devemos sempre orar, né, pelos que estão vivendo traumas do passado, que quer que seja na vida familiar, trabalho, vida sentimental, complexo de culpa, né, ou algo negativo que tenha feito, né? Cada uma dessas pessoas, elas precisam ser conduzidas cada vez mais por Cristo. Nós devemos estar orando, né? Nós devemos estar buscando ajudar essas pessoas, né? Ter aquela compaixão para que esse passado possa ser esquecido e para que o alvo possa ser alcançado, né? A busca do alvo que é Cristo. Outro ponto, irmãos, devemos desenvolver em nós o exercício da confiança na providência divina e não na ansiedade humana. Filipenses 4,6 diz o seguinte, irmão: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ações de graça. Um ponto aqui que a gente às vezes é inquieto, né? A gente quer fazer as coisas acontecer, a gente fica naquela expectativa, então temos que tomar um pouco de cuidado com isso. Essa questão do termo ansiedade, né? E quando às vezes somos muito ansiosos, né? Nós dizemos para Deus que Ele não está no controle.
Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Quando somos ansiosos demais e com isso nós deixamos de acreditar nas providências que Deus faz, né? Começamos a duvidar da presença do Senhor, da providência do Senhor, dos cuidados do Senhor, né? Então, por isso que ele fala, não estejais inquietos em coisa alguma, né? Nós devemos, né, antes, em tudo que nós precisamos pedir ao Senhor. Colocar as nossas petições, os nossos desejos, nossas ansiedades, é tudo na mão do Senhor. O Senhor vai cuidar de nós. A Bíblia é clara sem falar nisso. O Senhor cuida de nós. Então, a única coisa que Ele pede é que nós sejamos obedientes, que nós busquemos o alvo e que nós, na verdade, fitemos os nossos olhos em Cristo, né? E nós devemos colocar aos pés da cruz todos os nossos desejos, ansiedades, tudo, porque só Ele pode nos ajudar a vencer o mal, né? Só Ele pode nos ajudar a fortalecermos cada vez mais, né? E aí Paulo nos orienta de que forma, irmãos? A maneira de combater a ansiedade, o antídoto, né? É desenvolver e crescer na fé, colocar nossa confiança em prática. Então, isso é a orientação de Paulo que nos dá, né? O antídoto para essa ansiedade, para combater isso tudo que às vezes nos afeta mesmo, é desenvolver e crescer na fé. Ou seja, buscarmos a presença do Senhor, buscarmos a orientação do Senhor, buscarmos tudo aquilo que o Senhor quer para nossas vidas, para que Ele possa nos ajudar a vencer, a seguir em frente, né? Porque nós temos um alvo que é Cristo, nós vamos seguir fixos nesse alvo, né? Ponto, irmãos, que independentemente das circunstâncias, né, somos fortalecidos pelo Senhor, né? Filipenses 4, 12 e 13, que nos diz o seguinte, irmãos: se ele estar abatido, também sei ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? Olha só que interessante, né? Paulo aqui está mostrando, né, que ele tem certeza da provisão de Deus. Ele confia no Senhor, né? Ele podia ter abundância, podia ter falta, né? Podia ter fartura, podia passar privação, né? Ele sabia que Deus o fortalecia sempre, em todas as circunstâncias boas ou aparentemente ruins. Então, Paulo aqui está nos mostrando que devemos confiar no Senhor, né? E aí, é interessante quando fala, posso todas as coisas que Ele me fortalece. Infelizmente, muitas pessoas pegam esse texto, esse versículo errado, e não avaliam o versículo anterior. Tá? Eu posso tudo, né? Desde que os nossos olhos estejam fixados no Senhor. Desde que estejamos com nossa vida nas mãos do Senhor. Isso é o que é importante, né? Será que nós poderíamos dizer, né, que não importam as circunstâncias, tem um Deus que confia em mim, que cuida de mim? Será que nós podemos falar isso, né? E será que nós podemos entender isso? Porque aprendi a contentar-me com o que o Senhor me dá, né? Eu acho que é um grande desafio, né? Essa questão de entendermos que nós podemos dizer, aprendi a contentar-me. Paulo está nos trazendo que ele aprendeu, era uma lição de vida. Tudo que ele recebia, para ele estava bom. Se era muito, se era pouco, ele aprendeu a contentar-se, a entender que Deus estava no controle, o Senhor estava cuidando dele, né? Isso que é importante que ele buscava, né? E para encerrar, irmãos, né, como colocar nossa vida em direção ao alvo e buscá-lo. 4 pontos aqui que eu queria deixar com os irmãos. Primeiro ponto, nunca perca Jesus de vista, né? Nada pode ofuscar Jesus dos seus olhos. Segundo ponto, cuidado, muito cuidado mesmo com quem e o que você tem aprendido, né?
Não seja ingênuo na vida espiritual. Seja simples, mas criterioso. Terceiro, não deixe o passado conduzir você, né? Não se prenda ao saudosismo, né? Quem olha para trás para se lamentar não avança, porque fica preso ao passado e não consegue avançar em direção a Cristo. E quarto e último ponto, aprenda a confiar em Deus, que é o antídoto da nossa ansiedade, né? Então nós precisamos estar atentos a isso. E como o versículo 6 do capítulo 4 diz, não estejais inquietos por coisa alguma. Ou seja, devemos confiar no Senhor, devemos buscar a orientação do Senhor. Irmãos, fiquem com Deus, né? Que o Senhor possa nos abençoar, continuando nos sustentando cada vez mais.